Você tem um pistoleiro no seu filme que teve um investimento milionário e você não coloca ele pra trocar tiro com ninguém. O Armando é um personagem passivo, covarde, que só fica fugindo. Cara, o Vilmar talvez seja o melhor personagem do filme. Eu preciso falar, esse final é ruim. Meu nome é Thiago Oliveira e esse é o Submarino. Se você gosta de uma análise mais profunda do cinema, inscreva-se no canal. E também é muito importante que você clique no gostei para ajudar na divulgação desse vídeo. O Agente Secreto é um filme de 2025, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, o mesmo diretor de Bacurau e Aquários. E o principal nome do elenco é Wagner Moura, o cara que fez o Capitão Nascimento, na melhor franquia do cinema brasileiro, Tropa de Elite. Eu vou fazer um breve resumo da história do filme, focando no caminho que o protagonista faz do início ao final da história. Um homem chega a Recife em 1977. Descobrimos que ele está se escondendo de alguma coisa que a gente não sabe o que. Esse homem começa a trabalhar no Instituto de Identificação Civil. Aquele instituto vira uma delegacia improvisada. Então, ele conhece o delegado Euclides. E o delegado pergunta a ele: qual é o seu nome? E ele responde: Marcelo. Marcelo vai até o Cinema São Luís para que ele encontre uma mulher que pode ajudá-lo na situação difícil que ele está passando. O nome dessa mulher é Elza. Então, conversando com a Elza, o Marcelo conta sobre o seu passado. Então descobrimos que Marcelo era professor e pesquisador de uma universidade pública. Além disso, sendo chefe de departamento, ele recebe no aeroporto Henrique Guirotti, um empresário, diretor da Eletrobras. Naquele dia, Marcelo marca um jantar para conversar com o Guirotti. Nesse jantar, o Guirotti tem uma discussão feia com o Marcelo. O Guirotti fala um monte de besteira pro Marcelo. E no meio dessa discussão, a gente descobre que Marcelo, na verdade, é um nome falso. O verdadeiro nome dele é Armando. Exatamente. Então, daqui pra frente, eu vou chamar ele de Armando. Não se confundam. Armando e Marcelo são a mesma pessoa. Então, saindo um pouco do ponto de vista do protagonista, Armando, nós vemos que Guirotti contratou 2 matadores para assassinar Armando. Elza conta sobre os 2 matadores para Armando. Ela diz que os 2 chegaram a Recife. Os matadores são Augusto Borba e Bob. Agora, do ponto de vista dos matadores, Augusto e Bob vão até o porto de Recife para contratar um terceiro matador para fazer o serviço sujo. O nome dele é Vilmar. Então, no dia seguinte, Armando está no Instituto de Identificação e Vilmar vai até lá e reconhece o seu alvo. Vilmar vai até o orelhão e liga para Augusto para avisar que reconheceu o sujeito. Enquanto isso, Armando vai até o delegado Euclides para pedir ajuda. Então, 2 homens da delegacia vão resolver o problema. Vilmar, ao dar de cara com eles, mata os 2 com um tiro a queima-roupa e sai correndo. Então, o Armando liga para Elza e fala: o meu tempo em Recife acabou. O filme para de acompanhar essa história de 1977 e vem para o Brasil dos dias atuais. A gente vê uma foto. E nessa foto, a gente vê o Armando baleado, morto no chão. Ou seja, o Armando foi assassinado naquela época. Mas a gente não sabe quem matou o Armando. O filme não explica. Primeiro, eu gostei muito de ser algo meio policial, investigativo.
De fato, o Wagner Moura, durante o filme, o Armando, ele se comporta como se fosse um agente secreto, porque ele está escondendo algo. Isso gera um suspense bem interessante para o filme. Agora vamos falar sobre os matadores do filme. Primeiro eu tenho que dizer que os matadores são os melhores personagens do filme. Os matadores, o delegado e o Armando. Mas, sendo bem sincero, os matadores são melhores personagens do que o Armando. Ah, Thiago, mas eles são os vilões. É, cara, mas pelo menos eu sei qual é o objetivo dele, entendeu? O Armando é um personagem passivo, covarde, que só fica fugindo. Ele nunca faz nada no filme, entendeu? Mas vamos focar nos matadores. A Elsa, enquanto ela está falando ali sobre os matadores que estão atrás do Armando, naquela conversa do cinema, ela fala que eles são do interior do Rio. Muito bom, né, cara? Que o Augusto é meio mineiro, mas que eles são do interior do Rio de Janeiro. Falei, caraca, olha aí, minha terra sendo representada no cinema. A própria cena em que o Augusto e o Bob são apresentados é muito boa. É uma cena no carro, em São Paulo, no meio da escuridão assim, e aí está tocando uma música anos 70, meio romântica e tal, mas é muito legal, cara. A trilha sonora essa parte brilha, cara. É muito legal, e o Bob e o Augusto conversando sobre música e tal. É bem divertido, cara. É bem divertido. E aí, né, você quebra todo o clima da cena quando o Bob dá um tiro em alguém que estava no porta-malas para poder finalizar o serviço. E eles jogam o corpo da pessoa na água, né? Mais um corpo que vai pra água. E isso é bacana, sabe? Esse contraste deles estarem conversando sobre música no carro e de repente você descobre que eles estão fazendo uma coisa horrível. Esse contraste é muito bacana e ele está escrito aqui também no livro do Maqui, que ele fala assim: um bom personagem tem a caracterização contraditória ao verdadeiro personagem. Ou seja, o cara conversa sobre música e tal, ali naquele carrão, e de repente ele é um matador, sabe? Você revela o verdadeiro personagem através das ações do personagem. Isso é bem bacana, cara. Esse filme consegue explorar bem isso. É um mérito do filme. Pra mim, o único problema dos matadores é que eles não matam muita gente, sabe? O Augusto Borba, por exemplo, ele negocia o preço para poder fazer o serviço ali do Armando. Ele negocia o preço para outra pessoa fazer o serviço do Armando. Ele dá a ordem para apagar o Armando, né? Ele fala: queima o cara. Mas ele nunca, eu não vejo nem ele pegar numa arma no filme inteiro, cara. Cara, pra ser sincero, é um personagem muito maneiro, mas ele poderia ter feito mais coisa no filme, cara. E os matadores no filme, eles andam de carro, eles andam de avião, eles ficam andando a pé, mas eles não fazem mais nada, cara. Que é isso, cara? Você tem um pistoleiro no seu filme que teve um investimento milionário e você não coloca ele pra trocar tiro com ninguém. Mas vamos lá, né? O Augusto tem alguma das falas mais legais do filme, né? O Armando também tem boas falas, pra ser sincero, mas o Augusto chega e fala: carnaval foi animado por aqui, hein? Ouvi falar que teve até perna em barriga de tubarão. Cara, isso é muito legal, cara. Que personagem legal, entendeu? Sabe, era pra mim odiar o Augusto e o Bob. Obviamente, eles são os vilões, eles são os canalhas, eles são pessoas ruins. Mas são personagens legais, cara. Sabe, tem uma parte que a Elsa até fala um pouco do passado deles, né? Eles falam que o Augusto matou a mãe do Bob e o Bob é enteado dele. Isso não ficou muito bem explicado. O Bob, ele é um psicopata? Como é que ele vê o cara matando a mãe dele e começa a trabalhar junto com o cara e morar junto com o cara? Que loucura é essa?
Entendeu? Mas beleza. Mas aí ela fala, né, que ele é ex-tenente do exército. Nem esse exército quis esse canalha, sei lá. Mas nem o exército quis esse cara, que dá a entender que ele é pior ainda do que o exército, entendeu? Ele é um cara mais depravado, mais escroto, mais violento. Mas a gente não vê isso, cara. Ela só fala isso. E a gente não vê ele fazendo nada. Sabe, ele manda matar e ele negocia o preço. É isso que ele faz. Outra coisa legal também, tá vendo esse boneco aqui? Esse boneco de nordestino aqui? Tá vendo esse chapeuzinho? É muito legal que o Augusto, ele usa um chapeuzinho desse aqui numa cena que ele está comendo lá na lanchonete junto com o Bob. Com o Bob, olha só, hein? Com o Bob. E chega o delegado Euclides, numa viatura da Polícia Civil, junto com a galera dele, né? O filho branco e o filho preto dele. E aí o Augusto bota um chapeuzinho de nordestino e fala: estou usando em sua homenagem, porra. É muito bom, cara. Isso é muito bom, é muito engraçado. Se torna um personagem mais carismático, velho. Sinceramente, cara, eu gostei bastante dos personagens do Augusto, do Bob. E, cara, pra mim, o melhor personagem do filme foi o Vilmar. Sério mesmo, cara. O Vilmar foi um personagem muito bom, cara. O Vilmar, quem é o Vilmar, né? O Vilmar é o estivador que trabalha no Porto de Recife. E aí ele é contratado pelo Augusto e o Bob pra poder matar o Armando. Mas, cara, espera aí. Esse não era o serviço do Augusto e do Bob? Eles estão terceirizando assassinatos agora? Sério, você tem dois personagens matadores e aí você faz eles terceirizarem o serviço. Por quê, cara? Não é meio desperdício isso? Pô, cara, sinceramente, tinha um potencial de ação ali, potencial policial ali muito legal nesses personagens que não foi explorado. Mas vamos lá. Partindo pro Vilmar. Cara, o Vilmar talvez seja o melhor personagem do filme. Sinceramente. Porque ele é o único cara que dá um tiro no filme inteiro. Aí você fala assim, Thiago, mas aí pra ser um bom personagem tem que dar tiro. Cara, ele tem uma ação que faz a história andar pra frente, que faz as coisas mudarem drasticamente. Isso é legal. É assim que se conta uma história. Você tem um evento que muda o rumo das coisas. Entendeu? Que se aquele evento não acontecesse, a história seria outra. Entendeu? E o Vilmar, ele é uma peça fundamental nisso. Essa cena, essa passagem do Vilmar é muito boa. E todo o tiroteio final do filme é muito bom, cara. O Bob perseguindo o Vilmar depois dele ter feito besteira ali. E o fato, que eu não dei a ênfase necessária, mas o fato de que o Augusto e o Bob conheceram o delegado e os dois filhos do delegado. Ficaram todos na viatura da Polícia Civil, ali, conversando. E é até interessante que o delegado Euclides comenta: nós não vamos falar sobre trabalho. Ou seja, a polícia não vai falar de prender bandido e o bandido não vai falar de matar gente. E, cara, aí no futuro eles não sabiam, mas eles iriam entrar em conflito através da bomba relógio, que é o Vilmar. Entendeu? E isso é muito legal no roteiro. Essa é uma parte que a gente realmente tem que falar, cara, isso aqui está bem feito, entendeu? E é claro que existe uma crítica ali esquerdista de que a polícia, na verdade, é a milícia e a polícia é toda corrupta. Ai, meu Deus! Óbvio, existe policial corrupto. Óbvio, existe miliciano, entendeu? Mas nem toda polícia é assim, sabe? E o fato da única polícia que está retratada no filme ser totalmente corrupta é um direcionamento ideológico da história. Mas, cara, te falar, não tem problema não vou reclamar disso não, porque a polícia e os matadores aqui fazem parte da melhor parte do filme. Então, eu não vou reclamar não.
conta aí tua historinha ideológica, esquerdista, mas pelo menos me entrega um filme decente. E nessa parte da polícia e dos matadores, eles entregam um filme decente. Um filme policial, um filme interessante, um filme de investigação, um filme criminal, sabe? Um filme de detetive. E aí, cara, a cena final do tiroteio é a seguinte: o Bob vai perseguindo o Vilmar, sabe? Seguindo o rastro de sangue dele, porque o Vilmar tomou um tiro na perna. Na perna. E aí, cara, o Bob entra dentro de uma barbearia para procurar o Vilmar. E ali ele é assassinado pelo Vilmar, que não gostou do jeito que ele falou com ele quando eles contrataram ele, né? Que o Bob vira pra ele na hora de negociar o preço do serviço e fala: pô, você vai ganhar muito mais do que fazendo esse serviço de bicho aí. Serviço de bicho, trabalho de bicho. E aí, obviamente, entra de novo o filme com essa questão da luta de classe, do não sei o quê. Olha só o preconceito. É uma bobagem ideológica, mas é interessante o desentendimento, a picuinha desses dois personagens, que leva a um desfecho inesperado, sabe? Que leva ao desfecho de dois pistoleiros ali. Eu só não gostei mais desse tiroteio porque o Bob não deu um tiro. Sabe, o Bob não deu um tiro durante o tiroteio e havia sendo preparada ali uma aura para aquele personagem de que ele é perigoso, de que ele é inescrupuloso. E na hora do vamos ver, ele não faz nada, ele não dá um tiro. Pô, cara, é um desperdício de personagem, é um desperdício de história, é um desperdício de dinheiro. Você colocar todos esses pistoleiros no filme e eles não trocarem tiro, cara. Mas beleza, eu gostei muito da cena do tiroteio, da cena final, é a cena mais empolgante do filme inteiro. Nesse finalzinho, a gente vê que o Armando foi assassinado naquela época através de uma fotografia no computador da garota. E cara, isso é muito ruim. Eu preciso falar, esse final é ruim. Sabe, o problema não é o protagonista morrer, sabe? O cara bonzinho morrer e o vilão ganhar. O problema não é esse. O problema é que você não mostrou isso. Aí você fala assim: ah, mas essa é a mensagem do diretor. Ele quer mostrar que pessoas foram assassinadas durante a ditadura e a gente nem sabia como elas morriam. Pessoas sumiam durante a ditadura e a gente nem sabia o porquê. E quem sequestrou, a gente não sabia, né? Cara, beleza, você conseguiu passar a sua mensagem. Mas foi de forma ruim, sabe? Poderia ter feito de uma forma melhor, sabe? Se você mostra os matadores ou a polícia matando o Armando ali, seria mais interessante, cara. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei para ajudar a divulgar esse vídeo. Siga o perfil do Submarino no Instagram, @submarino.cinema. E siga o meu perfil no Instagram, @otiago22. Thiago com THY. Meu nome é Thiago Oliveira e esse é o Submarino.